Bom dia, Antônio. Bom dia, professora Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, nós temos a presença do Guilherme. Antônio, você não apresenta o trabalho, não, né? Nessa sessão, só modelo mesmo. Na verdade, tem uma autora do meu trabalho que está nessa sessão, que é a Isabel Afonso. É uma mestranda lá do programa da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou doutorando e ela é mestranda, e meu orientador também está nesse artigo, o professor Antônio Roase. Uhum. Mas não sei se ele vai entrar, mas foi convidado. Tá bom. Então, nós temos até agora a Camila, o Bom Guilherme. dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Nós estamos aí com um tempinho ainda para esperar o pessoal. Sim. Bom dia, Leila. Bom dia, pessoal. Leila, nós estamos aguardando o início. Já temos aí 9 minutos, esperando o pessoal completar a sessão. Sem problema. Sem problema, é às 8, né? Então temos um É, tempinho ainda para começar. sim.
Professora Cíntia, a senhora tem alguma orientação como vai ser o procedimento da apresentação dos trabalhos ou Olha, sugestão? eu penso, Antônio, que o melhor é cada um apresentar e ter o seu tempo. Porque Ok. eu mesma tive um problema de esse momento eu deveria estar em outra sessão, entendeu? Então Uhum. pode acontecer com outros também. Aliás, dois trabalhos meus coincidiram, entendeu? Então eu acho que isso pode acontecer. Então, o melhor seria apresentar e discutir aquele trabalho. Se no final os autores, né, os autores permanecerem e a gente tiver tempo, a gente pode fazer uma discussão, deixar, né, porque eu gosto de priorizar muito assim, as pessoas que estão presentes discutir, porque os autores já receberam os pareceres, né, já têm os pareceres, então não é função nossa aqui dar outro parecer, mas é discutir algum ponto. Então, a minha proposta seria essa. Ok. Então, acho que a Então, gente já podemos começar, né? será pela ordem que está na agenda, que no caso seria a Sim, primeira, Filhos do Espetáculo. isso. Então eu faço a saudação, né, apresento e informo o tempo e peço para que os autores, o autor, a autora que está para apresentar, faça o compartilhamento. Pode ser? Claro, podemos sim. E também lembrar a gente do tempo, né, Antônio? Sim, Às vezes a gente avisar ali, tiver faltando 3 minutinhos, 4 minutinhos, a gente avisar. sinalizo. Ok, professor. Perfeito. Só confirmando, Filhos do Espetáculo, né? O primeiro, posso começar a compartilhar? Deixa eu só apresentar, por gentileza, por favor. Ah, tá, não, desculpa. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Antônio, sou o líder da sessão, né? Juntamente com a moderadora, professora, doutora Cíntia Rodrigues, que está presente aqui. Vocês são bem-vindos para esse evento, apresentando seus trabalhos, né? CMA de 2025. E nesse momento teremos a primeira apresentação, que é Filhos do Espetáculo, o fenômeno dos bebês reborn e a sociedade do espetáculo. Quem é o Ô, autor é... Antônio, Sim, olha, só um professor. minutinho. O primeiro, né, o diploma vale a vida, não? Sim, claro, com certeza. Hã? Opa. Sim, 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 sim. Ué, e a gente está começando pelo segundo? Assim, não tem problema, vai ser pelo segundo, então? Pode ser, professora. Aqui na minha lista tá o primeiro, porque a gente não combinou de fazer pela sequência, porque às vezes a pessoa tem um outro compromisso logo em Sim. seguida. Você Então seria o desculpa, segundo qual? o primeiro é o diploma Vale a Vida, pelo menos está aqui na minha lista, na lista que eu Certo. vi. O segundo é Primeiro, Filhos do Espetáculo, ok. que é Guilherme e Dana Júlia. Aí o Cultural Appropriation, que, Sim. que é o da Leila, né, que está aí, e por último o de vocês, Códigos da Conspiração. Ok, Não então estou primeiro diploma, enganada? né? Hã? O primeiro será o diploma, não é isso? Isso. E o segundo será o Filhos do Filhos do Espetáculo. Espetáculo, ok. Uhum. E o terceiro, outro, e o último, código. Tudo bem, então eu vou Isso. fazer a chamada para a primeira apresentação. Obrigado, professora. Nesse momento teremos a apresentação do tema O Diploma Vale a Dívida, um ensaio teórico sobre os fiéis e o superendividamento no Brasil sob a lente de Veblen. Convido nesse momento o autor ou a autora que vai fazer a apresentação e compartilhamento desse trabalho. Você terá 10 Olá, minutos de apresentação, tudo bem? tudo bem? Bom dia a todos. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, Um sim, pouquinho sim. atrapalhada aqui. Deixa eu só ver. Porque para mim não aparece nada na hora que eu tô. Agora sim. Só deixa eu. Acho que agora aparece melhor. Bom, bom dia a todos, então. É, é um ensaio teórico, né? Sobre o diploma Vale a Dívida. Eu sou mestranda da Universidade Federal do Pampa. Junto aqui com a minha orientadora, nos propusemos a fazer uma reflexão
Confesso que eu gosto muito de trabalhar nessa área, mas a minha área é finanças. Então, eu sempre acabo indo por várias áreas, né? Eu gosto de estudar, ser muito ampla, né, nessa parte. Bom, deixa eu ver só aqui, né? Eu sou um pouco atrapalhada nessa parte de mudar o slide. Deixa eu só ver se está aparecendo. Porque eu não consigo enxergar, né? Aí fica tudo aqui, eu acho, né? Só um minutinho, problemas técnicos. Só me confirmem se está enxergando direitinho. Está, colega. Está tudo certo. Pode apresentar. Então, né, o FIES foi criado como uma política de inclusão e, com o tempo, ele passou a refletir a lógica da financiarização da educação, né? O que antes era um direito social, ele passa a ser tratado como um crédito individual. Sabemos, né, que ali foi criado em 99 pela Lei 10.260, ele ampliou esse acesso à educação, né, funcionando como instrumento da inclusão social. Da inclusão, temos a financiarização da educação, que ela, embora criada, né, como uma inclusão, esse programa ele passa a operar como um mecanismo de expansão lógica financeira no setor educacional, convertendo o direito à educação em relação ao crédito. Dentro dessa perspectiva, né, a transferência do risco e a lógica neoliberal, ao atrelar esse ingresso universitário à contratação de dívidas de longo prazo, né? Então, tu já inicia ali, né, esse processo tu nem sabe se ao sair da universidade tu vai conseguir, né, ter emprego, enfim, mas tu já sai com uma dívida bem grande, né, a longo prazo. Então, o FIES, né, ele acaba transferindo esse risco dessa formação do profissional do Estado para o indivíduo, né, expressando, então, padrões neoliberais de mercantilização dos serviços públicos. Além disso, né, uma expansão e financiarização do setor privado, que mais ou menos entre 2010 e 2014, o programa ele acaba impulsionando, né, o crescimento de grupos educacionais privados, especialmente os de capital aberto, consolidando um mercado altamente concentrado e financiarizado. E o diploma como uma promessa simbólica, né? O diploma universitário, então, ele passou a ser percebido como uma promessa de mobilidade social mediada pela dívida, transformando-se em um bem simbólico de distinção. E nem sempre ele é associado, né, ao retorno econômico efetivo, como eu lhes falei. Então, como eu falei para vocês aqui, acaba, né, então surgindo uma questão central norteadora, né, que o diploma, de que forma, né, o financiamento estudantil via FIES expressa a lógica do consumo simbólico e contribui para a vulnerabilidade econômica e subjetiva dos estudantes. Então, nosso propósito aqui é refletir à luz da teoria institucionalista do Veblen, né, sobre a relação entre o FIES e o endividamento estudantil, analisando como que o diploma ele passa a operar como símbolo de distinção social medido pela dívida. Dentro dessa perspectiva, então, Veblen ele explica, então, né, que nem sempre é racional ou funcional, e que muitas vezes ele tem a função simbólica, que é o que a gente quer dizer, essa crítica, né, dele que permite compreender esse comportamento social frente ao consumo simbólico. E dentro dessa teoria dele, né, da classe ociosa, ele analisa que o consumo ele é usado para expressar distinção social e prestígio, né? Ou seja, querer pertencer, né? O pertencimento a todo custo. Dentro dessa análise, né, ele fala do consumo conspícuo, né? Então ele descreve esse consumo conspícuo como a prática de adquirir bens para demonstrar status, mais do que a necessidade funcional. E o valor ele está ligado à visibilidade pública e o reconhecimento social. Dentro também, né, ele traz o conceito de emulação, que ela expressa o desejo das classes inferiores de imitar os padrões das superiores, buscando ascensão simbólica no contexto educacional. O diploma, então, ele se converte em um bem posicional, sinal de pertencimento e prestígio. Tendo em vista aqui que essa análise, ela é feita, fazia muito tempo que eu queria trabalhar essa perspectiva, ter interesse, mas a gente vê que
Hoje já não temos mais tanto essa visão assim do que o diploma ele é um status, sabendo que a gente está na era da digital e dos influencers, enfim, a gente sabe que um pouco caiu, né? A questão de quererem financiar, de querer fazer um curso superior, não há grandes incentivos hoje em dia, né? Mas ainda assim permanece nessa abordagem. Dentro, então, da classe social, já falei, né? Representa um grupo social. E relação dos conceitos com o FIES é aplicada ao caso do FIES, porque ele explica que com o diploma adquirido via crédito estudantil, ele vai funcionar como um símbolo de status e não necessariamente como um instrumento de mobilidade real, reforçando as desigualdades e vulnerabilidade financeira, né? Aqui, eu trago um quadro que eu sintetizo com cada conceito de Veblen, como ele vai se conectar a essa realidade do FIES, né? Mostrando que o crédito estudantil também é uma forma de distinção social financiada. Consumo conspícuo aqui, o diploma, então, ele é adquirido por essa exibição simbólica de status, ainda que sem retorno econômico imediato, o que é preocupante. A emulação, então, os jovens de baixa renda, eles com ascensão simbólica, imitando os padrões educacionais das elites, mesmo via endividamento. E a classe ociosa, a educação, ela deixa de ter função utilitária imediata e passa a operar como um símbolo de distinção social, reforçando as desigualdades. E, por fim, prestígio simbólico via dívida, que a dívida educacional é internalizada como uma forma legítima de acesso ao prestígio, o que reforça a naturalização do sacrifício individual como um mérito. Aqui, né, a discussão. Então, que quando olhamos para os dados recentes, a gente vê a dimensão, né, da financiarização ali, eu trago. Nas últimas décadas, então, a política pública com FIES transfiram, né, o indivíduo custo e formação, transformando o acesso à educação em relação ao crédito ao estudante e consumidor, o diploma como bem simbólico posicional, que ele assume, então, esse caráter de bem de distinção social associado à promessa de mobilidade e prestígio, mais do que a função formativa ou emancipadora. E o consumo conspícuo, então, ele busca, né, pelo ensino superior privado, mesmo mediante endividamento que reflete consumo e emulação descritos por Weber. Os jovens de baixa renda, então, reproduzem, né, os padrões de elite, acreditando ascender simbolicamente. Também, né, essa lógica a gente pode ter como, né, lógica meritocrata, que ela desloca a culpa, né, das estruturas para o indivíduo. Então, a financiarização da educação superior, o endividamento e a vulnerabilidade, os dados mostram mais de 12 milhões de inadimplentes em 2023 e 10 bilhões renegociados pelo Desenrola FIES em 2024, evidenciando então a insustentabilidade do modelo e desalinhamento entre a dívida e o retorno profissional. E uma síntese então interpretativa que o diploma ele assume o caráter de bem de distinção social, é associado à promessa de mobilidade e prestígio, mais que a formação emancipadora. Então, ele acaba representando um caso do consumo conspícuo financiado, no qual o diploma ele é adquirido por meio da dívida, e o acesso simbólico à inclusão social é conquistado à custa da precarização econômica e emocional dos estudantes. Então, no fim, acaba que o crédito educacional ele se transforma em um mecanismo de vigilância emocional, digamos, porque ele gera ansiedade, medo e sentimento de impotência quando chega lá no final do curso, quando chega, né? Tu ainda já sai com uma dívida. Dentro daqui a gente trabalha, né, essas dimensões, que, como eu falei, para não ficar repetitivo, ele não se limita, então, só ao aspecto financeiro, né? Acaba capturando essas expectativas, afetos, identidade, transformando a trajetória educacional e experiência de tensão e frustração. A promessa e a culpa, né? O jovem que ele ingressa pelo FIES, ele acaba internalizando a promessa dessa mobilidade social como a parte da identidade, e quando o retorno não ocorre, o econômico, instala-se um sentimento de culpa individual, mascarando as desigualdades estruturais. E a lógica meritocrática e o deslocamento da culpa, né, como eu falei para vocês. Eu realmente me... Aqui, ó. Além disso, né, temos os impactos emocionais e sociais, que
que muitas vezes não são levados em conta, né? Ela vai comprometer o futuro desse estudante, afeta a saúde mental, o senso de valor próprio e a capacidade de projetar um futuro promissor por decorrência dessa incerteza. E, por fim, né, o FIES acaba ampliando esse acesso formal à educação, ele pode gerar exclusão simbólica e emocional, produzindo uma juventude endividada e ansiosa em vez de emancipada. Por fim, o diploma e a lógica da distinção simbólica, sob a lente de Veblen, né? O diploma financiado pelo FIES, então, revela mais um símbolo status, mais do que um instrumento de mobilidade real. E a armadilha da dívida, porque a promessa da inclusão e ascensão social se convertem numa armadilha financeira e emocional, marcada pela inadimplência, frustração e perpetuação das desigualdades. E a naturalização do sacrifício individual, que o modelo meritocrático ele transfere ao estudante o ônus do sucesso ou o fracasso, culpabilizando o indivíduo e ocultando as causas estruturais da desigualdade. E o crédito como dispositivo de sujeição, o crédito educacional opera como uma forma de vigilância emocional, convertendo o sonho em educação como mecanismo de subordinação, financeira e simbólica. E educação como direito e não mercadoria. Superar essa lógica exige repolitizar a educação e reafirmar seu caráter público emancipador, rompendo com um modelo que transforma o direito à formação em produto financeiro. Então, ela é por isso que ali, né, que ela precisa ser repolitizada para que seja, né, um direito público emancipador e não ser tratada mais como uma mercadoria de distinção. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Camila, pela apresentação, parabenizo. Passou alguns minutos, mas enfim, parabéns pelo trabalho e Desculpa. será discutido nesse momento ou deixa para o final, professora Cíntia? Como que é? Vai ser discutido agora a temática dela, que ela apresentou, ou deixa para o final? Eu acho que seria bom mesmo, porque assim, são um pouco, assim, os trabalhos não têm mesmo uma espinha dorsal, né? Então, eu acho que seria bom a gente discutir um a um. Eu acho que Por enriquece mais favor. para os Ok. autores. Você quer começar ou eu começo? Pode ser a senhora, depois eu falo, eu faço comentário. Já tenho alguns comentários sobre a apresentação. Parabéns, Camila. Eu gostei muito, né, do trabalho, do artigo, né, a proposta de vocês. E realmente, hoje, não só por conta do FIES, mas a educação ela se tornou uma mercadoria, né? Então, com grandes grupos internacionais até, né, comprando, e isso não é só no Brasil, né? A gente tem que, assim, também rever algumas afirmações, porque isso não acontece, essa, é, a educação como mercadoria, ela não é só no Brasil, ela está acontecendo no mundo todo, com grupos, né, internacionais muito poderosos, assumindo aí as empresas. Eu sou avaliadora do INEP, então eu sempre me deparo, né, com faculdades que aparentemente são pequenas, tudo, mas você vai analisar, pertence a grandes grupos. Então, essa questão da educação como mercadoria, ela não é, a gente não pode responsabilizar o FIES, mas eu entendi que no seu trabalho você aponta o FIES como, né, uma modalidade, digamos assim, como um mecanismo. Agora, assim, eu acho que o trabalho tem o mérito da relevância, tudo, e você tem os pareceres aí que foram muito valiosos também, e eu acho que vai te ajudar bastante aí porque a gente sabe que o artigo de um evento, ele é uma primeira versão, né? Então, você tem aí a oportunidade, né, de avaliar os pareceres e incorporar. Agora, a minha sugestão, assim, a minha consideração, não é sugestão, a minha consideração, meu comentário, diz respeito a uma publicação no futuro, tá? Eu acho que tem um problema aqui no seu artigo, um problema metodológico, que você afirma que é um ensaio crítico, né, um ensaio teórico, e, claro, todo ensaio na área de ciências sociais, ele é teórico, né?
seria até redundante a gente falar o ensaio teórico. Mas você tem uma parte empírica nele, né? E você fala assim, ó, que o objetivo do seu ensaio é demonstrar. O objetivo do ensaio, você cumpriu aqui os objetivos de um ensaio, mas você teria que mudar a escrita, tirar esses dados empíricos, porque você fez, na verdade, o objetivo do ensaio é reflexão, promover reflexão, você faz um argumento. Então, você tem um ensaio, né? Mas faltou, talvez, assim, para uma publicação, o artigo pode, assim, às vezes, ser rejeitado por essa questão metodológica, né? Então, tirar a parte empírica, tirar esse demonstrar e focar nas reflexões que vocês fizeram, que, né, esse argumento, né, de analisar teoricamente, né, sob a lente do Veblen, isso é muito bacana, né? Isso é um ganho para o seu. Eu vejo como uma novidade também, tudo, mas eu vejo só esse problema metodológico, tá? Mas parabéns para você e seus parceiros aí. Obrigada, obrigada. Antônio? Camila, inicialmente, parabéns pela apresentação sua, né, e da coautoria. Esse trabalho tem uma relevância, sim. Trazendo alguns pontos que a professora também já trouxe, que são importantes sobre a metodologia, eu faço um destaque sobre a melhoria da linguagem. Ela tem uma linguagem muito sofisticada e conceitual, quando você cita ali o ônus da distinção, né, resumindo de forma muito poética, o ideal que deve buscar esse status. Então, assim, o diploma, ele é um fardo, muitas das vezes, para alguns alunos, achando que não vai ter um retorno esperado com o que concluiu em curso. E esse programa do governo federal, ele aponta uma necessidade de trazer para a educação uma possibilidade para que aquela pessoa sonhe também com o status de nível superior, o status de ter um diploma. Só que tem um lado nesse trabalho que faz necessário trazer essas questões. Então, assim, eu vejo como um ensaio importante, ela, de certo modo, expressa uma riqueza, né, uma lente, metáfora, de um pouco, às vezes, desgastada sobre essa temática. Mas, enfim, a teoria de Eble se conecta com o FIES, de certo modo, e trazendo essa ligação de forma muito clara, aumentando esse impacto. Então, assim, eu agradeço e parabenizo pelo trabalho. E Obrigada pelas considerações. ok. Você Nesse quer. momento, Ah, pode falar, pode falar. professora. Não, pode falar. Nesse momento, nós convidamos já a segunda apresentação que terá, né? Que é, só um momento, que é Filhos do Espetáculo, não é isso, professora? Isso. Filhos do Espetáculo, o fenômeno dos bebês reborn e a sociedade do espetáculo. Então, o autor ou um dos autores que vai apresentar, por favor, compartilhe. Você terá um tempo de 10 minutos. Obrigado. Certo, muito obrigado. São 10 minutos, então, né? Sim, sim. Certo. Tá dando para visualizar certinho? Sim. Bom, bom dia, então. Vim aqui apresentar Filhos do Espetáculo, o Fenômeno dos Bebês Reborn e a Sociedade do Espetáculo. Esse trabalho ele deriva de uma disciplina que a primeira autora, Ana Júlia, teve lá no mestrado em Administração na Universidade Federal de Lavras. Na introdução, né, a gente vem apresentando um pouco esse fenômeno dos bebês reborns como os bonecos, né, hiperrealistas que vão simular os bebês humanos, né, tanto em detalhes anatômicos, estéticos, quanto até mesmo no seu uso enquanto objeto de coleção, em uso terapêutico e a reprodução desses vínculos parentais que os bebês reborns acabam assumindo. No Brasil, essa questão não se restringe só ao consumo privado. A gente tem várias notícias e reportagens que mães que vão buscar por direitos pelos seus filhos, como assistentes preferenciais, licença, atendimento prioritário em serviço de saúde, o que leva agora o legislativo a estar criando leis, né, propondo leis para proibir tais práticas e regular essa questão. O caráter simbólico, né, espetacular desse fenômeno, ele fica mais evidente com as reações sociais que
essa questão vai provocar. Então, a comoção, o estranhamento, a zombaria e principalmente o julgamento moral que as mulheres, né, sobre, né, as mulheres que possuem essa relação com os reborn. Então, o objetivo desse artigo foi analisar esse fenômeno e como que ele é construído simbolicamente, né, através de notícias e que forma essa construção e de que forma essa construção vai estar ligada com a teoria de Debord, né, no seu livro A Sociedade do Espetáculo. Na fundamentação teórica, apresentando um pouco mais sobre essa teoria, a gente fala, né, o Debord fala que a cultura contemporânea ela está atravessada por vários processos de simbolização intensiva, né, em objetos, práticas, nessas relações que são mediadas por imagens, performance e mercadoria, né? Então, ele vai fazer uma crítica, né, à sociedade capitalista tardia, que vai definir o espetáculo como um modo de organização social, baseado na substituição da experiência direta pela representação. Então, nessa lógica do espetáculo, ele vai estar se expressando, né, se manifestando da forma que os objetos vão ganhar um valor simbólico, que é o que ocorre com os bebês reborn. O Wood ele vai argumentar ainda que em sociedades pós-industriais, o símbolo se torna meio da ação organizacional e da ação social, né? Então, o símbolo, nesse contexto, ele não vai ser um reflexo do real, mas sim um elemento ativo na construção da realidade em si, né? Então, ele vai fazer parte dessa construção da realidade percebida. E daí os bebês reborns, eles se tornam dispositivos que organizam afetos, regula comportamentos e produz a identidade em contextos mediatizados, né? Dentro da metodologia, é uma pesquisa qualitativa, ele vai ter a análise do uso, né, da análise de conteúdo, segundo Bardan, e ela foi realizada coletando notícias na plataforma Google entre os dias 1º do 5 até 30 do 6. Foram encontrados 1.410 resultados e, dado, né, a questão do artigo ser um artigo de disciplina, a gente selecionou 25 notícias. Até aqui, ressalta-se essa quantidade de notícias que poderia ser maior dado a população ali que a gente poderia estar explorando. Além disso, ressalta-se também a questão temporal, né, por ser um fenômeno atual e muito recente, ainda cabe estudos de períodos maiores. E como categorias de análise foi escolhido mercantilização dos afetos, espetáculo e mediatização, simulacro e realidade, moralização e controle social, e afetividade, identidade e subjetividade. Vou passar um pouquinho cada uma dessas categorias. Então, partindo um pouco agora para a discussão dos resultados, a gente observa que nas reportagens, o bebê reborn ele vai aparecer como um recurso terapêutico, ora como um fetiche afetivo, ora como um símbolo de polêmica, escândalo ou inovação. Então, a gente percebe que ele aparece e se apresenta, se manifesta de diversas formas. Então, o bebê reborn, ele torna-se um espelho dessas contradições da sociedade do espetáculo, né, pelo Debord. E, ao mesmo tempo, uma mercadoria, um consolo, um afeto e uma aparência. É um corpo sem vida que vai produzir emoções. É um simulacro que vai evocar o real, né? Então, o bebê reborn ele se torna um brinquedo que dramatiza a dor. Então, partindo para a primeira categoria de análise, né, a gente vai falar da mercantilização do afeto. Então, tudo que era diretamente vivido se afastou, né, se tornando-se uma representação, trazendo um pouco do que Debord fala. Então, o afeto ele é convertido em mercadoria personalizada e vendida como substituto simbólico dos filhos reais. Então, trazendo um pouco das notícias, a gente vê que as bonecas elas chegam a medir mais de 1 metro de altura, tem roupas que vão além do bico, lacinhos, muitas vezes com óculos estilosos e podem até ter seu próprio bebê reborn com um brinquedo. Então, o bebê reborn pode ter um bebê reborn, né? E quando o mundo adulto se torna insuportável, o mercado oferece soluções que parecem afetivas, mas são mercadorias de consolo. Então, tudo isso são os retratos e os extratos que a gente traz das notícias. Na segunda categoria, falando um pouco do espetáculo e da mediatização, a gente vê a visibilidade alta que os reborns tiveram nas redes sociais e tem na rede social, o que cria uma impressão de onipresença desse fenômeno, mesmo quando estatisticamente ele vai ser mais restrito.
né? Então, a mídia social aparenta que ele está muito mais avançado do que de fato ele está, o que impulsiona, o que é impulsionado, né, pela lógica das redes sociais, da viralização, né? Então, até o UOL vai problematizar isso, falando que os bebês reborns estão em todos os lugares, ou é apenas uma ilusão que as redes proporcionam, né? Como terceira categoria, simulacro e realidade, as matérias vão relatar pedidos, né, de assento preferencial, licença, disputa de guarda, que vai explicitar o colapso dessa fronteira entre realidade e representação. Então, Debord vai estar trazendo que o espetáculo, ela é a afirmação da aparência, né, o que ecoa a ideia desse simulacro como um regime de sentido autônomo. Então, até na notícia da CNN, a psiquiatra entrevistada, né, vai estar apresentando que o problema está quando a pessoa coloca uma realidade que não existe, que ele, o bebê reborn, é realmente seu filhinho e que ele vai precisar de cuidados, né? Então, esse simulacro da realidade. Na quarta categoria, a moralização e o controle social. Então, um grande número de projetos de leis, né, que a gente passa a ter, dado todos esses problemas que acaba gerando o fenômeno, busca restringir o benefício e o atendimento a portadores, né, que revela a tentativa do Estado de regulamentar um desconforto cultural. Então, com tudo isso, a gente vai ter leis que vão ser propostas justamente para impedir essa expansão, né, com que esse simulacro de fato se concretize. Então, na reportagem a gente vê que estamos diante de um caso da pós-verdade, um fenômeno, né, que as crenças pessoais, as reações emocionais vão sobrepor os fatos, de fato, factíveis, né? A fragilidade desse tipo de narrativa vão representar um risco real para o direito, pois compromete a racionalidade legislativa e a própria confiança nas instituições, né? Isso pela notícia da Conjur. Aí vamos ter a categoria, né, afetividade, identidade e subjetividade, onde as reportagens vão enfatizar esse uso terapêutico e os impactos psicológicos que o apego, né, vai mostrar como esses bonecos atravessam a construção da identidade. Então, algumas matérias vão estar abordando o reborn como dispositivos que operam nesse campo subjetivo. Então, apesar dos benefícios potenciais, né, na reportagem da Infonet, um apego excessivo e desproporcional aos bebês reborn pode ser prejudicial. Késia alerta para os sinais que indicam que essa relação ultrapassou o simbólico e passou a ser, de fato, uma fuga da realidade. E chegando agora nas considerações finais, a análise do discurso, né, midiático desses bebês reborns vai evidenciar que o fenômeno ultrapassa o universo do colecionismo ou dessa terapia alternativa, consolidando-se como um objeto simbólico altamente disputado nas sociedades. Então, observou-se que os bebês reborns eles vai funcionar como um simulacro afetivo, cuja essa visibilidade é construída e reforçada pelas mídias. O espetáculo, ao mediar essas relações humanas, vai transformar os reborns em mercadoria que performam vínculos emocionais, ao mesmo tempo que geram esse julgamento público e as iniciativas legais. Essas são as principais referências. Agradeço a apresentação e estou disposto às dúvidas. Bom, parabéns, Guilherme e a sua coautora pelo trabalho. É realmente um tema, assim, quando eu li seu trabalho, eu fiquei numa tristeza, tem uma tristeza tão grande, mas né, vocês fizeram uma abordagem muito interessante, né, pela sociedade do espetáculo, embora, né, tenhamos ali várias outras abordagens que poderiam também ser aplicadas, mas vocês foram uma ótima escolha. Eu só senti falta no trabalho de vocês de uma discussão mais aprofundada, sabe? Eu acho que talvez eu sei que o espaço que nós temos, né, para escrever não dá conta muito disso, né? Mas talvez essa sessão de análise ela tenha ficado prejudicada em relação, né, à profundidade, talvez pelo tamanho, porque ali na parte de métodos, na descrição dos procedimentos, vocês fizeram com muito detalhes, ela ficou talvez maior.
Então, eu acho que é um ponto que vocês têm que teriam que redobrar os cuidados, tudo para poder potencializar um avanço, né? O que que acha de novo em relação a um fenômeno que é contemporâneo, né? E ele é contemporâneo da inteligência artificial também, que é né, que nós temos aí figuras que não existem, que as pessoas também acabam, né, se apegando, tudo. E uma coisa assim que não é isso que eu estou falando não é nada, isso que eu vou falar agora não é nada que prejudique o artigo, mas como eu gosto muito de imagens, eu achei que vocês podiam colocar alguma imagem, porque pensa bem esse artigo publicado, e daqui 10, 15 anos, né, os nascidos por agora não sabem o que é um bebê reborn, vai, né, vai ler o seu artigo. Então, talvez ali eu acho que é. Eu faço muito pesquisa com imagens históricas, né? Então, eu faço, por exemplo, a propaganda das mulheres, né, ao longo do século. E você vê as imagens, né, como que era naquela época. Então, eu acho que esse é um caso que uma imagem, duas imagens ali, poderia enriquecer o trabalho de vocês, tá? Mas parabéns, eu gostei muito e eu acho que eles têm potencial aí para uma publicação, né, para uma boa publicação, tá bom? Antônio? Guilherme, parabéns pela apresentação. A temática é muito interessante, né? Traz uma metáfora poderosa, instigante, mas claro que ela sugere alguns retornos, né? Retornos que são produtos, né? Nascidos diretamente dessa lógica espetacular. Eu só percebi que há uma forma de repetição no texto da palavra espetáculo. E eu vi isso constantemente. Não sei se foi uma forma de apelar para a apresentação da temática que você tanto aborda, né, que são filhos do espetáculo, sociedade do espetáculo. Isso torna um texto um pouco mais repetitivo. Porém, claro que é uma apresentação. Nós estamos nesse momento aqui apresentando os trabalhos para que possam ser ajustados e trabalhados no futuro, mas de certo modo o trabalho ele tem sua nuance de importância, o qual você trata de um tema tão atual. Então eu parabenizo e está muito bem. Obrigado, Guilherme. Então, mais alguma palavra, professora Cíntia? Ok, então vamos seguir a apresentação. É a terceira apresentação agora que será, né, pela Cultural Appropriation of Sustainability, a conceito Model of Indicating the Organizational Institution e Sustainability, será apresentado pelos autores Leila Rocha e Anderson César. Peço por gentileza que já compartilhe a tela para apresentação e terá um tempo de 10 minutos. Obrigado. Vou achar aqui minha. Bom dia a todos. Vocês conseguem ver? Tá? A tela tá visível para todos? Sim, sim, sim. Compartilhamento? Bom, então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Leila. Então, eu vou trazer, né, um trabalho que é, na verdade, um ensaio teórico, né, sobre a apropriação cultural, né, da temática e das práticas sustentáveis nas organizações, né? Então, esse trabalho, ele surge, na verdade, pelo crescimento, né, na verdade, dessa demanda de práticas sustentáveis, da importância estratégica, né, e do espaço que ela vem ocupando nessa agenda estratégica, né? Uma questão importante que vem aparecendo é a necessidade, na verdade, de incorporação dessa perspectiva da sustentabilidade, né, à cultura organizacional, no sentido de que a gente tenha, né, uma perspectiva da sustentabilidade num horizonte temporal maior, de uma maneira mais efetiva, com um olhar mais de longo prazo e coerente, na verdade, né, no sentido de buscar um vínculo, uma coerência entre aquilo que é dito e aquilo que é praticado, vivenciado nas organizações, né? Então, o objetivo desse trabalho, na verdade, é propor uma integração de três perspectivas distintas sobre essa temática, que é justamente pensar, né, a sustentabilidade da perspectiva estratégica, a sua apropriação do ponto de vista da cultura organizacional e a abordagem institucional, né, como é que a gente consegue lidar com esses elementos dentro dessa perspectiva.
Do ponto de vista da estratégia ou da sustentabilidade como estratégia, né, a questão que vem aparecendo é que a sustentabilidade vem ocupando um espaço progressivo dentro da abordagem sustentável, da abordagem estratégica. A gente vê, na verdade, uma mudança de perspectiva, né, de um espaço marginal ali, ocupando uma parte digamos assim, menos importante, não menos importante, mas menos privilegiada do ponto de vista da formulação estratégica, que é, né, as práticas de filantropia, ou mesmo da responsabilidade social corporativa, e progressivamente a gente vem vendo, na verdade, a necessidade de um olhar, né, mais para os processos centrais de decisão, né? Então, a ideia, na verdade, é pensar, e cada vez mais você vai ver autores discutindo a sustentabilidade como um vetor de transformação. E, na verdade, o que acontece é que quando essa prática da sustentabilidade é incorporada dentro das organizações, a gente vê uma tensão entre objetivos de maximização de lucro, comumente associados a um horizonte temporal mais curto, e objetivos de sustentabilidade que têm respostas ou que são projetos de mais longo prazo, né? Dentro dessa perspectiva, na verdade, a gente vai ver um debate sobre o desacoplamento, né? Ou seja, uma distância entre o que é praticado e aquilo que é dito, né? Entre o discurso e a prática dentro das organizações. E aí isso traz, na verdade, para a gente uma reflexão sobre o quanto a sustentabilidade é de fato internalizada, né? E para pensar sobre isso, a gente vai trazer também a perspectiva da cultura organizacional, né? Dentro da perspectiva da cultura organizacional, a gente pode perceber, na verdade, que a vivência, né, a cultura organizacional ocupa um espaço privilegiado nas organizações e que, portanto, ela pode ser, ao mesmo tempo, facilitadora da incorporação dessa sustentabilidade, mas também pode ser um elemento limitador e pode ser uma resistência, na verdade. Né? É importante a gente perceber que esse processo de incorporação da sustentabilidade dentro da cultura organizacional não é uma coisa propriamente linear, né, no tempo. E a gente escolheu trazer também a perspectiva do Schein para pensar os níveis, né, de integração dessa cultura, né? Então, dos artefatos visíveis, que são, né, talvez a primeira ponta de entrada, né, da sustentabilidade dentro das organizações, pensando aí nos relatórios, nos elementos mais visíveis, nos valores declarados que estão relacionados às metas e à incorporação mais estratégica, né, às práticas e uso da liderança, e os fundamentos, na verdade, são mais profundos, né, que dizem respeito às crenças inconscientes e à internalização talvez mais profunda, né, dentro desses pressupostos básicos da internalização da cultura, né, da sustentabilidade dentro desse ambiente cultural, né? E uma questão importante para a gente pensar sobre isso é que, na verdade, as organizações, como elas operam num ambiente bastante diversificado, múltiplo, né? A cultura organizacional é o espaço onde essa sustentabilidade passa a ser negociada, né? E a maneira como ela é percebida e ela é traduzida dentro das organizações. Para pensar esses elementos, a gente vai também trazer essa perspectiva, né, da abordagem institucional. A abordagem institucional, ela é uma abordagem, enfim, né, que vem lá do século XIX, vem do Veblen, né, como a gente já teve hoje aqui, mas é importante a gente perceber que talvez para essa realidade a gente parte, na verdade, da abordagem neo-institucional dos trabalhos de Dimage Powell, né, e do Meyer e Hohan, que vão justamente trazer a ideia, na verdade, de que a gente vai
ter um movimento isomórfico nas organizações. A busca pela legitimidade vai produzir, vai fazer com que as organizações, ao se adequarem a uma tendência, a uma pressão externa, por exemplo, né, incorporem essa perspectiva do mimetismo, né? E o mimetismo para nós é um elemento importante aqui, porque ele vai resultar, na verdade, no fato de que as pressões, né, regulatórias e a questão, na verdade, as exigências ESG, entendendo que sustentabilidade não é propriamente ESG, né, mas é só importante pontuar isso, mas as organizações vão incorporar esses elementos, na verdade, como uma resposta dessas pressões. Quando a gente olha para a abordagem institucional, pensando numa perspectiva um pouco mais contemporânea, a gente vai ter alguns conceitos e alguns elementos que podem nos ajudar melhor nesse processo, né? O primeiro deles é a ideia mesmo de desacoplamento, né? Que é um conceito predominantemente, né, da perspectiva institucional, no sentido de dizer dessa desconexão entre o discurso e a prática, né? Um outro elemento importante é a ideia de trabalho institucional, né? Que é, na verdade, o fato de que essa, essa essa sustentabilidade passa a ser objeto, na verdade, de uma disputa de pressões, de elementos distintos, né, dentro dentro da organização, e ela passa a ter resistências, e eu tenho respostas diferentes à incorporação de uma prática sustentável nas organizações, né? Junto com isso, se a gente pensar, né, que existem lógicas institucionais múltiplas, então eu tenho diversas perspectivas e diversos interesses representados na organização, não só a sustentabilidade, por exemplo, mas a ideia de retorno, né, financeiro, a gente vai ter um debate, não vai ter um consenso em relação a isso. E, por fim, a perspectiva da tradução institucional, que é justamente como é que essas mudanças que vêm exógenas, que vêm de fora para dentro da organização, são traduzidas, são percebidas dentro da organização. Então, a ideia básica aqui, na verdade, é de pensar esse processo, né, de incorporação da sustentabilidade não como um processo linear, mas um processo que vai sendo mediado por atores que têm essa questão da agência importante, né, e aos poucos vai trabalhando, vai sendo incorporado dentro dessa prática, dessa vivência organizacional. O elemento aqui importante, na verdade, é que a gente vai ter que essas pressões, elas não obedecem a um padrão, ou esse processo não é um processo linear, mas ele é discutido, ele é debatido, ele é resistido muitas vezes dentro das organizações e que vão resultar em níveis diferentes de apropriação da sustentabilidade na organização. Então, o modelo básico é, né, de que a gente tem uma pressão que vem do ambiente institucional, essas pressões isomórficas, essas pressões normativas, convivendo com várias lógicas de interesse do mercado, né, de retorno financeiro, da demanda do consumidor e de práticas sustentáveis. Esses processos, eles são traduzidos dentro da organização, eles são incorporados dentro dessa perspectiva, né? E que vão resultar, na verdade, em adoção de diferentes espaços, diferentes momentos dessa arena interna. Então, nos níveis de artefatos, valores declarados e pressupostos básicos, como eu já falei. Importante observar é que para cada nível de apropriação da sustentabilidade, a gente pode ter um resultado diferente, né? A gente vai ter o desacoplamento quando a gente está num nível mais superficial ali dos artefatos, né, da cultura, vai ter um nível de hibridização quando a gente está trabalhando no nível dos valores declarados, do posicionamento estratégico, e só a internalização como um resultado final, né, numa integração mais profunda. Importante dizer que esses resultados também influenciam o ambiente institucional e que, num segundo momento, numa perspectiva dinâmica, também interferem nos mecanismos de tradução. A ideia importante, ou na verdade a intenção, né, é de pensar esse processo, né, de tradução dentro das organizações de uma maneira não linear,
né? E é importante dizer que, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente tem uma ideia do desacoplamento de uma maneira distinta, né? Que não é apenas, na verdade, uma resposta ou uma prática, simplesmente uma resposta para o mercado desacordada da vivência organizacional, né? Mas ele é resultado dessa interação ou da maneira como a sustentabilidade é, de fato, absorvida dentro de uma organização, né? Então, a gente pode pensar nele de uma maneira diferente nesse sentido, né? Uma outra coisa que é interessante, né, que o modelo propõe, é de trazer os microfundamentos da teoria institucional. Então, pensar como é que no dia a dia esse processo de internalização ele acontece, né, da formulação mais geral para a vivência mais cotidiana e das práticas dentro das organizações, né? Então, por fim, né, o objetivo desse trabalho foi entender esse processo, né, de como é que ele é absorvido a sustentabilidade é absorvida dentro dessas organizações, né, trabalhar esse processo como um processo relacional, um processo contingente, um processo simbólico, né, cuja efetivação depende, na verdade, dessa negociação e dessa interpretação da prática sustentável nas organizações, né. É, E a gente entende, na verdade, que as limitações desse trabalho são justamente relacionadas à sua natureza teórica e exploratória. Então, na verdade, a gente sugere, na verdade, né, o próximo passo seriam, na verdade, pesquisas que tentassem captar esse fenômeno, né, nas organizações, de fato, e pensar em estudos comparativos setoriais e daí por diante. Tá bom? Essas bibliografias foram as bibliografias que nós utilizamos no trabalho. Quero agradecer a todos, em especial, né, meu parceiro de publicação, professor Anderson, que está aqui com a gente. Eu acabei não falando isso no começo. Obrigada. Parabéns, Lélia. Um trabalho muito interessante, muito bem feito, né? Tem uma contribuição interessante para a área, né, de sustentabilidade. Eu só fico assim um pouco em dúvida com quando vocês falam sobre cultura organizacional. E me parece que, ao abordar a cultura organizacional, vocês têm um pouco de confusão, porque nós temos, assim, de modo geral, duas perspectivas, né, que não são contraditórias, mas também não são, né, elas não estão juntas, que é uma perspectiva lá de integração, que é a perspectiva do Schein, e a perspectiva e as outras perspectivas, né, da diferenciação, da fragmentação, que são os autores, mas que não tem a cultura organizacional algo que é de posse de uma organização, mas algo que é construído. E às vezes você fala ali que essa arena, né, ela é socialmente construída, às vezes vocês dão a entender isso. Mas vocês se apoiam numa perspectiva, né, do Schein, da integração. Inclusive, o Schein, ele vai falar no livro que vocês citaram, ele vai falar o seguinte, que a cultura corporativa, né, os artefatos e as declarações visíveis, que é a cultura corporativa, isso vai impedir a contestação no nível mais profundo, né? Então, ficou assim, eu acho que vocês poderiam fazer uma leitura dessa parte da cultura, das conclusões de vocês sobre cultura, e tirar assim, repensar nessa contradição teórica, né? Que poderia levar a algum questionamento aí dos pareceristas em futuro, tá? Mas eu achei muito interessante, realmente é uma contribuição, né, principalmente para a área de sustentabilidade, vocês, né, fazerem uma discussão, né, um diálogo com esses três importantes temas da administração. Desculpa. Tá bom? Mas parabéns, sua explicação também ficou muito clara, muito, né, a gente percebe que você tem um domínio mesmo aí do artigo, tá bom? Obrigada. Desculpa. Obrigado. Parabéns, parabéns aos autores desse trabalho. Esse trabalho ele tem a sua relevância, né? O artigo ele propõe essa forma de modelo conceitual sobre a apropriação cultural da sustentabilidade. E ele declara de forma muito direta, né, e formal, adequada à publicação em um alto nível. Então,
muito bem apresentado, só que ele faz necessário destacar que traz uma introdução do conceito fundamental da teoria institucional, e esse desacoplamento entre a adaptação simbólica e a prática sustentável, ele torna-se uma base teórica. Então, esse modelo ele poderia ser de forma muito imediata, clara para quem faz a leitura, e pudesse ser uma sugestão para enquadrar esse processo de transformação de um valor vivo, que é a questão ética, e, claro, o lado objetivo geral, que está inerte no trabalho. Então, eu parabenizo o trabalho e vamos dar seguimento à próxima apresentação, né, que terá como tema a quarta e última apresentação dessa sessão, que é Códigos da Conspiração, Cultura, Cognição e a Construção do Sentido. Será apresentado pela minha colega, a Maria Isabel, e terá 10 minutos. Eu não sei, eu não consigo ver se está dando para visualizar aí, se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Está dando para visualizar? Sim. Então, bom dia, pessoal, mais uma vez para todo mundo. Eu vou apresentar hoje o ensaio Códigos da Conspiração, Cultura, Cognição e a Construção do Sentido, que é de minha autoria e em colaboração com o professor Antônio Roaz e o nosso colega Antônio Mascarenhas, que está aqui como assessor de chamada, assessor da reunião com a gente. Bom, então, quando a gente considera a cultura como um processo historicamente situado, a gente vê, com base em alguns autores, como Eagleton e Bourdieu, que ela detém uma força ambivalente, tanto de dominação quanto de emancipação social. E essa dualidade que ela apresenta é especialmente valiosa para se analisar e entender o fenômeno das crenças conspiratórias, que geralmente são estudadas por um enfoque da psicologia, mas que se sustentam com base no uso da cultura para mediar simbolicamente as suas narrativas. E assim, determinados discursos conspiracionistas conseguem ganhar ressonância social, se tornar parte do tecido cultural e adquirir função estruturante. E é nesse ponto que elas podem ser conectadas ao conceito de guerras culturais de Eagleton, quando são instrumentalizadas para articular um controle social. E nesse contexto, a cultura vai atuar como uma arma simbólica que confere uma ilusão de autonomia aos indivíduos e aos grupos que aderem a crenças conspiratórias, e isso dispensa a coerção direta e reforça a adesão a essas crenças de forma contínua. E isso vai evidenciar uma necessidade de um exame mais atento dos determinantes culturais que vão sustentar essa crença conspiracionista. E nessa situação, a gente estabeleceu, então, como problema de pesquisa, o questionamento: como os determinantes culturais vão moldar, sustentar e amplificar as crenças conspiracionistas. E a justificativa para isso seria a necessidade de compreender como as crenças conspiratórias, além de serem esses fenômenos de ordem psicológica individual, que são tratados majoritariamente por enfoque psicológico, eles também resultam de processos culturais coletivos que vão envolver símbolos socialmente compartilhados. Então, nós trazemos uma fundamentação teórica que vai formar a maior extensão do ensaio, né? E ela vai refletir sobre alguns eixos que nós identificamos na literatura quando se fala sobre essa conexão entre cultura e conspiracionismo. Então, são eles as tradições culturais, a religião, os hibridismos culturais e as redes sociais digitais. Quando a gente relaciona as tradições culturais e as crenças conspiratórias, nós temos que ter em mente, inicialmente, como destacam Forgas e Baumeister e Harari, que a capacidade humana para receber informações simbólicas e tratar elas como reais é inerente à condição humana, é um dos pilares da evolução cultural.
Então, historicamente, práticas e saberes compartilhados moldaram as interpretações do mundo e, de maneira evolutiva, foram naturalizando discursos, entre eles os conspiratórios. E isso se observa, por exemplo, na persistência de práticas como terapias alternativas com cristais e homeopatia, relatos de abduções alienígenas, geralmente relacionados a curas milagrosas, e outras intervenções que vão operar paralelamente ao discurso científico. Lambert e Imhoff, por exemplo, mostraram em seus estudos que existe uma preferência por medicina alternativa em relação à medicina científica. E outros autores, como Arsène Chan, conseguiram evidenciar uma persistência de crenças ancestrais em Madagascar que relacionam, por exemplo, corujas à magia negra e a maus presságios, justificando perseguição contra as aves, num processo de sensibilização simbólica, onde os atos violentos passam a ser socialmente e culturalmente legitimados. E esses casos, eles vão reforçar o que Forgas e Baumeister destacam quando eles dizem que as crenças de outras épocas vão continuar a influenciar a cultura contemporânea, mesmo que elas sejam sutilmente transformadas. Já quando a gente relaciona a religião com o pensamento conspiracionista, a gente tem ela como um elemento medular da cultura. Então, ela vai compor um conjunto de valores, de princípios que vão orientar a interpretação do mundo. E através da reflexão que nós fizemos, da análise dos autores, nós observamos que existem convergências estruturais entre o discurso religioso e o discurso conspiratório, como van der Linden vai apontar. Ambas apresentam uma lógica interna fechada, ambas são autorreguladas, ambas se pautam pela autopreservação e pela resistência à contestação. E, nesse sentido, torna-se mais fácil, digamos assim, que elementos do imaginário religioso sejam discretamente ou de maneira subliminar, sejam adaptados a narrativas conspiratórias através de processos que são simbólicos e contextuais. Essa relação se fortalece ainda mais quando nós observamos que existe um legado compartilhado entre ambas, que remete, quando observamos a religião, a um acesso privilegiado ao sagrado, e quando observamos o conspiracionismo, a um acesso privilegiado a supostas verdades ocultas, além de um propósito que é atribuído como transcendente aos próprios adeptos, que vai se vincular, nos dois casos, tanto no conspiracionismo quanto na religião, a um conflito cósmico entre o bem e o mal. E nos dois casos, tanto os religiosos quanto os conspiracionistas, eles vão se apresentar como representantes do bem. Bom, entre as crenças conspiratórias e os hibridismos culturais, nós observamos que a literatura mostra que diferentes culturas vão modular a forma como essas crenças são processadas, sejam elas aceitas ou rejeitadas. Por exemplo, Imhoff e Oyserman conseguiram destacar que o contexto cultural vai influenciar esse trânsito entre essas crenças, o que rompe com aquela visão de que crenças conspiratórias são universais. Nesse cenário, nós temos a fluência e a disfluência cultural de Daphna Oyserman. Então, a fluência cultural ela vai se referir a uma lente organizadora que vai formar expectativas estáveis a respeito das interpretações do mundo social. Então, com base em experiências culturais prévias, se formam expectativas de demais experiências vivenciadas. Em contrapartida, a disfluência cultural vai ocorrer quando as expectativas não são atendidas de acordo com a experiência que está sendo vivenciada.
Essa dinâmica vai impactar diretamente como ocorre a adesão ou a rejeição das crenças conspiratórias, enquanto a afluência cultural ela tende a levar direcionar mais a adesão dessas crenças, a disfluência tende a levar à rejeição dessas crenças conspiratórias. Todavia, a gente observa na literatura que algumas narrativas conspiratórias elas vão conseguir ultrapassar as fronteiras simbólicas num processo que vai poder ser explicado pelo hibridismo cultural de Canclini. Então, algumas crenças conspiratórias vão conseguir transpor as barreiras simbólicas quando elas incorporam, quando elas absorvem alguns elementos simbólicos de determinados contextos e vão, assim, garantir a sobrevivência discursiva delas em diferentes contextos. Já o que a literatura traz para a gente sobre a relação entre as crenças conspiratórias e as redes sociais virtuais é que elas são um ambiente que tem se tornado particularmente fértil para a disseminação de crenças conspiratórias. E um dos fatores que explica isso é a infodemia, que é caracterizada por essa circulação massiva e descontrolada de informações de diversas fontes, sejam elas verdadeiras ou falsas, e elas se propagam com alta velocidade nos ambientes virtuais. Além disso, nesses espaços, os algoritmos de personalização vão criar câmaras de eco e bolhas informativas que reforçam as crenças pré-existentes nos indivíduos e coletivos, ao invés de contestá-las. E isso pode ainda ser ligado ao efeito de verdade ilusória, que vai explicar, como destacam Beck e Koch, que quanto mais uma informação é visualizada, curtida, comentada e compartilhada, mais ela vai ser validada como verdadeira, independente da veracidade factual dela. E, em colaboração a isso, a espiral do silêncio de Noelle Neumann vai ajudar a explicar como esses consensos artificiais vão emergir por meio da supressão de vozes dissidentes e do estímulo a emoções intensas. Especificamente no campo cultural, a gente vai relacionar as redes sociais virtuais e o conspiracionismo a codificação e decodificação de Hall. Então, a gente pode explicar aqui que, dentro dessas plataformas, pela sua descentralização, os usuários comuns, eles conseguem se tornar falsos especialistas por eles conseguirem dominar os processos de infusão de significados nas mensagens digitais e conseguirem também manipular a decodificação dessas mensagens digitais. Bom, passando para as discussões, então, a gente tem que trazer conceitualmente o que seriam as crenças conspiratórias. E elas funcionam como explicações alternativas especialmente para eventos de grande escala e, sobretudo, quando as explicações convencionais existentes, elas não vão ser capazes de satisfazer as necessidades cognitivas, sociais, emocionais e epistêmicas dos indivíduos que aderem a elas. Elas vão atuar também como mecanismos de autoproteção, porque oferecem narrativas que são coerentes com as crenças prévias dos indivíduos e dos grupos e fortalecem entre eles laços comunitários em detrimento das evidências. Elas vão se entrelaçar, então, como nós vimos, com fatores culturais que são mediados socialmente, historicamente, religiosamente e tecnologicamente, e moldar a partir deles a percepção da realidade. E, ao mesmo tempo, elas conseguem fazer com que os adeptos às teorias conspiratórias, eles se enxerguem como sendo mais críticos e mais céticos do que a maioria, porque eles interpretam o mundo através de filtros culturais próprios. Essas crenças, então, vão se enraizar coletivamente, vão se transformar em uma mentalidade conspiratória maior, que não apenas vai transmitir essas informações coletivamente, mas vai se organizar em vínculos identitários de legitimidade e distinção que são mediados culturalmente. Bom, já chegando nas conclusões,
Esse ensaio, ele tentou relacionar dois temas relevantes, são a cultura e as crenças conspiratórias. Ele foi construído na interseção entre duas disciplinas da pós-graduação, e essa interseção nós observamos que ela ainda é pouco explorada na literatura nacional, ainda que seja evidente a relação entre elas. Então, essa dualidade que a cultura mostra, capaz de tanto emancipar quanto de dominar, ela se torna especialmente valiosa para os perpetradores de crenças conspiratórias, porque eles conseguem se apropriar dos códigos culturais para legitimar as próprias narrativas. E nesse cenário, como aponta o Webb, essas crenças têm pulsado cada vez mais frequentemente, com mais intensidade na cultura popular e têm sido empregada com seriedade em debates científicos, políticos, religiosos, o que revela o seu potencial nocivo e a necessidade de discussão. Nós também entendemos aqui que, enquanto ensaio teórico e sem dados empíricos, o artigo ele tem limitações, mas nós também acreditamos que ele traz uma base conceitual com uma literatura acadêmica clássica e também contemporânea, e pode servir como um direcionamento teórico inicial para novos estudos que aprofundem essa análise sobre como as crenças conspiratórias tecem o seu sentido apoiadas na cultura. E aqui são as referências bibliográficas utilizadas especificamente na apresentação, e queria agradecer, eu acredito que eu tenha até passado um pouquinho do tempo, mas era somente isso. Bom, parabéns, Maria Isabel, o Antônio e o outro coautor. Realmente é um trabalho muito interessante. Eu adoro, né, teorias da conspiração, estudar o assunto, né? Não é que eu não que eu faça conspiração, mas eu adoro estudar esse assunto. Eu gostei muito do desenvolvimento, da articulação, mas eu senti uma falta assim de algo que é extremamente importante nesse debate. Vocês usaram, né, os autores, né, que tratam do tema, mas não falaram nada do tema. Eu encontrei a palavra ideologia uma vez, foi citada assim, marginalmente. Porque assim, ó, as teorias conspiratórias, elas são mais, os adeptos das teorias conspiratórias são aquelas ideologias radicais, são aqueles que estão, né, sob uma ideologia radical, né? E isso é tão presente no cenário que a gente está, né? Hoje eu estava ouvindo um jornal aqui acho que é Globo News, eles têm um tópico ali, uma seção, que é fatos e fakes, né? Então, mostrando ali tudo, que são, né, conspirações também. Então, eu acho que faltou uma discussão, porque o Thompson ele traz um conceito de ideologia relacionado justamente com cultura. E, assim, a meu ver, parece que é impossível vocês tratarem de tudo isso sem colocar esse ingrediente, né, da ideologia. A ideologia radical, ela produz as teorias conspiracionistas, né? E vocês trataram de religião, porque religião também é um sistema cultural, né? Então, vocês trataram de religião, trataram de tudo, mas esqueceram de discutir ou de mencionar e colocar ali assim, a meu ver, eu sei que pode ser uma escolha de vocês, mas a meu ver fica um vazio, sabe? Quando não se fala de ideologia, trazendo os autores que abordam isso, tem vários autores ali, mas o Thompson particularmente vocês trazem autores e não abordam isso. Mas está de parabéns, eu acho que é muito potente esse artigo aí para uma publicação em periódico, contribui muito, né, tanto para esse momento que nós estamos vivendo, né, cheio de teorias de conspirações e fake news, etc., e também pela produção de conhecimento, né, que tem aí potencial, tá? Mas parabéns aí para vocês. Muito obrigada, professora. Obrigado, Isabel. Obrigado, professora Cíntia. Suas considerações. Eu sou suspeito a falar, né, na construção desse trabalho, junto com Isabel, o professor do nosso orientador, né, professor Antônio Roazzi.
mas assim, de certo modo, é acolhedor essas informações. É importante trazer essas nuances nesses debates, principalmente na apresentação do seminário, né? Então, assim, apesar de demonstrar uma relevância holística, integrada, né, da área sociológica, psicológica e talvez até antropológica, ela, claro que tem que haver, de certo modo, esse esclarecimento sobre essa questão que a professora Cíntia abordou, que é importante, então, dentro do ângulo específico dessa temática que ela citou. Então, claro que a gente precisa pegar esse gancho explicativo e se concentrar nas definições de código e, de certo modo, a relação com o principal. Professora Cíntia, muito obrigado. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos que apresentaram seus trabalhos nesse SEMEAD. Eu coloquei aqui no chat, né, para que os presentes pudessem avaliar essa apresentação que tivemos aqui com a professora doutora Cíntia, e nós damos encerramento. Se a professora Cíntia quiser trazer mais alguma informação, está à vontade, Sim. professora. Eu queria, pessoal, eu sou líder, né, do tema, né, e esse é um tema de muita relevância, e esse ano, nessa edição, nós tivemos muitos trabalhos, subiu, né, aumentou o número de trabalhos, e nós temos aí várias sessões, então eu tenho assim, um profundo agradecimento para vocês que acreditaram nesse tema e trouxeram suas perspectivas, né, trabalhos todos muito interessantes, e todos com potencial para publicação em periódico. Então, fica aqui o meu agradecimento e o convite para vocês na próxima edição também contribuírem, né, com os trabalhos de vocês, também como avaliadores, porque está uma dificuldade de avaliação, porque como é um trabalho, no SEMEAD não é nem voluntário, assim, não tem remuneração, mas tem um desconto, que é, né, um desconto que é bem atraente. Então, eu convido vocês, se que vocês quiserem, né, para os próximos, participar precisa ser mestrando ou doutorando, né? Se vocês quiserem participar da avaliação e também de mandar os trabalhos de vocês, né? Porque foram muito interessantes e ajudou muito, né, para esse tema ter uma repercussão maior dentro do evento, tá bom? Fica aqui meu bom obrigado. Eu agradeço também o Antônio aí pela participação, pela condução. E desejo a todos e a todas nós aí um excelente evento. Eu ainda estou em Uberlândia, mas eu devo chegar aí no final da tarde, mas amanhã estarei presencialmente no evento, tá bom? Um abraço para vocês e muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, professora Cíntia, pela condução desse trabalho nessa manhã. Lembrando que no chat tem a contribuição sua através do link para que você possa avaliar o nosso trabalho também dessa sessão. Eu encerro, né, esse trabalho nessa manhã e bons trabalhos ou apresentações para as próximas apresentações do seminário do SEMED 2025. Um forte abraço. Abraço, Abraço a pessoal. todos. Obrigado. Obrigada, Abraço. obrigada a todos, obrigada, professora Cíntia, obrigada, Antônio. Bom dia a todos. Bom Bom dia a evento. todos. Bom dia.